O nosso estudo dessa noite vai tratar de autoestima e saúde emocional. E eu fico feliz pelo fato das casas espíritas estarem já trabalhando esse tema, de estarem fazendo estudos, palestras, envolvendo essa temática. Só que a gente não pode esquecer que Kardec já falava sobre saúde emocional. Kardec já falava sobre autoestima nas obras da codificação. E talvez não seja novidade que Jesus falava aos seus discípulos, falava às pessoas de autoestima e de saúde emocional. Qual era a diferença? O vocabulário. Jesus apresentava conteúdos riquíssimos. Ele apresentava ideias muito além do seu tempo. E ele utilizava um recurso muito simples para transmitir esse estudo, que é a parábola, ou, como é conhecido entre os hebreus, o machal, que na verdade é quase uma tradução de parábola. E nós vemos hoje alguns ramos da psicologia, da psicanálise, entre eles, eu não sei se vocês conhecem, mas é um caminho bastante interessante, a hipnose ericksoniana. Ela se utiliza no seu método de tratamento de metáforas. Então, o paciente chega com uma demanda e, através de parábolas, através de histórias, de metáforas, é feito o tratamento desse paciente. Quando nós voltamos lá no final do século XIX, bem no finalzinho mesmo, existia um residente em um hospital francês. Ele era um austríaco, recém-formado, médico, psiquiatra, que começou a observar que determinadas patologias físicas tinham origem na mente. E quando ele vai se aprofundando nesse estudo, ele vai perceber que geralmente essas manifestações se derivavam de processos traumáticos experienciados principalmente na infância. E nós estamos falando, obviamente, de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que começa nessa data com a publicação de um livro chamado Estudo sobre a Histeria, onde ele vai pegando casos de histeria e vai entendendo que este processo histérico que desenvolvia-se para patologias físicas tinha origem na mente, e que quando esses processos eles eram entendidos, a patologia sumia. E a psicanálise, ela vai derivando e outros profissionais vão estudando e ela vai se expandindo. Então nós vamos ver Jung, que provavelmente vocês já ouviram falar, Melanie Klein, Jacques Lacan, Carl Rogers, o próprio Milton Erickson. Muitos pegaram esses conhecimentos de Freud e foram desenvolvendo cada vez mais. E nós podemos citar também Joana de Ângeles. Por que não? Joana de Ângeles vai pegar a psicologia analítica de Jung e vai nos brindar com 18 obras, onde ela faz essa interligação dos conceitos de Jung com o Espiritismo, com o Evangelho de Jesus. Mas Freud, ele não foi o primeiro. Muitos dos conceitos que são colocados nas suas obras, com os termos de um médico psiquiatra, já estavam no Evangelho. Jesus já havia dito. E eu vou
dinâmica, né? E no indivíduo, uma pessoa saudável, eles vão permanecer em equilíbrio. Mas, quando por qualquer razão ocorre a predominância ou a retração de um desses três, vai gerar um desequilíbrio, gerando complexos e traumas. E, a partir daí, para combater esse sofrimento que o indivíduo acaba sendo colocado por conta desse desequilíbrio, Freud vai criar ou vai trazer para a gente os mecanismos de defesa do ego. E de forma bem simples, esses mecanismos são uma maneira de fazer com que o indivíduo não sofra diante de uma situação angustiante. Podemos dizer, por exemplo, a negação, né? Então, quando eu nego, você fez alguma coisa, você fez isso, eu digo, não fui eu que fiz. Isso é um processo de negação. Temos a racionalização, que é uma justificativa, né? Então, por que você fez isso? Eu fiz isso por isso, isso. Eu estou justificando o erro que eu cometi. A sublimação, que é o esquecimento, e a projeção. Então, o que é a projeção? E a gente vai tratar um pouco dela para a gente ver como é que é complexo esse processo. A projeção acontece quando eu aponto no outro inclinações que existem em mim. Então, por exemplo, eu sou invejoso. Eu vou numa loja, o atendente me trata mal. Aí eu saio da loja dizendo assim: ele me tratou mal porque ele tem inveja de mim. E a gente vai ver que muitos casos do racismo e de homofobia estão ligados a este processo de projeção. Mas isso é uma outra palestra. E Jesus falava sobre a projeção. Aonde ele falava? Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Por que você repara na palha no olho do teu irmão e esquece a trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu olho, para depois cuidar da palha no olho do teu irmão. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante: como nós temos dificuldade para estudar o Evangelho. Nós estamos lendo esse Evangelho como histórias muito simples. Nós estamos lendo como coisas que foram escritas há 2000 anos, mas que hoje a tecnologia, que hoje melhorou muito, hoje as palavras são outras, etc. E a gente, Kardec vai falar isso, a gente desdenha daquele conteúdo. E ainda tem outro problema. Nós mantemos o Evangelho e a nossa vida cotidiana completamente isolados. Eu não pego o que eu aprendo do Evangelho e coloco na minha vida cotidiana. Então, uma prova disso que eu estou falando é quando um cristão se diz a favor da pena de morte. Eu vou na casa espírita, eu estudo a doutrina, eu estudo o Evangelho, eu me emociono com as palavras de Jesus, mas quando eu termino o estudo, eu desligo a chavinha do cristão, eu desligo a chavinha do espírita e volto a ser a pessoa comum. E eu digo, e tenho convicção do que eu estou dizendo, se nós trabalhássemos o Evangelho 24 horas por dia em cada um de nós, eu não precisaria estar aqui falando sobre saúde emocional, sobre autoestima, sobre nada disso. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima, sobre essa ótica, né? A ótica da psicanálise, a ótica da psicologia, a ótica do Evangelho e do Espiritismo. Quando a Organização Mundial de Saúde vai definir em 1946 a saúde, ela vai dizer que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. E aí a gente pode pensar assim: como é que eu posso ter saúde nos dias de hoje? O ritmo de
subvertidos, seja pelo trabalho, seja pela vida nas grandes cidades, faz com que esse conceito de saúde seja incompleto. Precisa de algo mais, né? E quando a gente pega duas obras que particularmente mexeram muito comigo, né? Uma delas é do sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Não sei se você já ouviu falar. Ele tem um livro chamado Modernidade Líquida. E tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já ouviram esses termos alguma vez, se estão familiarizados com ele. O que significa, o que eles querem dizer nessa obra? Que o modelo de sociedade, ele se transforma, ele está se transformando de uma sociedade rígida para uma sociedade líquida. Isso é bom ou ruim? Tem as coisas boas, mas tem as coisas ruins. Então, quando antigamente você chegava numa empresa, você trabalhava numa empresa e diziam para você assim: se você não melhorar a sua performance, você vai ser demitido. Então você não estava contra a empresa. O que acontece hoje? Poxa, eu esperava mais de você. Nossa, você tem potencial para muito mais. Mas olha só, você não estuda, você não procura se desenvolver, né? Você não procura empreender. Aí você diz assim: mas espera aí, eu tenho família, eu trabalho 8, 10 horas por dia, eu tenho minha família. Ué, mas você não dorme? Não. Estude quando eles dormem. E se eu não atingo o objetivo, a culpa é exclusivamente minha. E com esse modelo de modernidade líquida, ou com esse modelo de sociedade que nós estamos trabalhando, geram dois grandes males do mundo moderno: a depressão e a ansiedade. E quando eu falo de depressão, eu não estou falando da depressão provocada por um desequilíbrio químico no organismo. Eu assisti uma entrevista do Dr. Drauzio Varela. Ele entrevistava um neurologista, Dr. Daniel Riva, e ele diz uma coisa muito séria. Ele vai dizer assim, que o comportamento é diferente de um sintoma clínico. Então, por exemplo, se eu tenho uma topada, um dedo mindinho colocando na quina da mesa, vai me gerar uma dor. Quando meu time perde, vai gerar uma dor. E óbvio, essas dores são diferentes, certo? Né? Eu já estou acostumado, a gente perde sempre, então já não dói mais, né? Mas gera uma dor, né? Quando eu brigo, quando eu tenho uma discussão com um parente, com um ente querido, isso dói. Só que essa dor é diferente da dor quando eu corto o dedo, quando eu machuco, né? E ele disse uma outra coisa, que as palavras tristeza, força, melancolia, crise existencial estão desaparecendo. Tudo está virando depressão. Então, qualquer crise existencial que a pessoa esteja vivendo, qualquer fenômeno de tristeza, qualquer reação psicológica, vira depressão. E nós estamos sendo direcionados por esse caminho. Então, se eu estou triste porque eu briguei com a minha esposa, se eu tive um problema com meu filho, se eu tenho um problema no trabalho, isso é depressão. E como é que os médicos reagem? Porque os médicos que podem diagnosticar um quadro de depressão são o neurologista e o psiquiatra. E são eles que têm que prescrever remédios para combater tanto a ansiedade quanto a depressão. Só que o que a gente está vendo hoje é que qualquer médico está prescrevendo esses remédios. Eu estava fazendo esse estudo essa semana e uma pessoa colocou no chat assim: meu cardiologista me prescreveu um antidepressivo. E é isso que está acontecendo. Isso está convencendo as pessoas do quê? Que qualquer manifestação dessa psicológica é resolvida por remédio. E eu tenho certeza
que cada um de vocês aqui tem na cabeça o nome de um antidepressivo e um ansiolítico. Todo mundo sabe, pelo menos um. Pelo menos um. Tem música com o nome desses remédios. Isso não é normal. Não deveria ser normal. E o doutor Riva vai dizer que se isso continuar do jeito que está, daqui a 50 anos, as pessoas não vão discernir o que é uma coisa e o que é outra. As pessoas não vão saber se o que elas estão sentindo é psicológico ou é físico. E isso é muito grave. Chega uma pessoa no seu consultório e diz assim: por favor, me prescreva alguma coisa para melhorar o meu nível de serotonina. E ele vai: mas por que você quer? Ele começa a conversar com o paciente. Aí o paciente diz que está com problema com a esposa, está com problema no trabalho, está com problema existencial. Fala assim: mas você precisa tratar isso? Não, eu quero remédio. Eu quero remédio. Eu não quero lidar com isso. Eu quero remédio. Se alguém está chorando, a gente acha assim: nossa, toma um remedinho que melhora, vai passar. Só que a dor, ela é essencial para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. Só que isso é inaceitável no mundo moderno. É inaceitável sentir dor. Por quê? Porque nós estamos sendo direcionados para o prazer, né? O prazer para a gratificação, isso é natural. Eu mereço, então eu vou buscar. Eu não posso sentir dor. E aí vamos voltar um pouco na questão da sociedade do cansaço, né? A busca pelo prazer. Mas o prazer, que tipo de prazer? Prazer material. E é fundamental para o indivíduo aprender a tolerar a dor, aprender a suportá-la e entender a sua razão. E quando nós falamos de depressão e ansiedade, nós vamos perceber que a primeira joga a gente para o passado e a segunda joga a gente para o futuro. Eu não tenho como mudar o passado, aí eu travo. Eu não sei como eu vou chegar onde eu quero, aí eu travo. Eu vou pedir licença para ler um trechinho do livro A Gênese, uma mensagem que foi publicada. O livro A Gênese é de 1869, ou seja, quase final do século XIX. A mensagem é do espírito Arracou, que era um físico e astrônomo, e ele ditou a seguinte mensagem para Kardec, né, intitulada Sinais dos Tempos. Então vou ler só um trechinho da mensagem para a gente entender um pouco esse contexto. Então ele diz assim: são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes fatos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Todos sabem o quanto ainda deixa a desejar a ordem atual das coisas. Depois de haver conquistado todo o bem-estar material, produto da inteligência, compreende-se que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Então ele fala, em 1868, nós já temos bem-estar material, né? Então está faltando o que? O desenvolvimento moral. E ele vai dizer assim: quanto mais se avança, mais se sente o que se falta, sem que possa definir-se claramente o que seja. É o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Mas uma mudança tão radical não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente uma luta de ideias, e desse conflito se originarão perturbações até que o terreno esteja aplanado. Hoje não são mais as entranhas da terra que se agitam, são as da humanidade. Então o que nós estamos percebendo? Que as pessoas estão buscando desesperadamente uma espiritualização. Percebe que o tempo está correndo e buscam a qualquer preço. Só que esse processo de espiritualização não é rápido. Quem já estuda a doutrina espírita há muito tempo sabe disso. Não é rápido, né? E existe renúncia, que muitos ainda não estão
dispostos a fazer. Lembra, nós somos ansiosos, nós queremos tudo para ontem. E porque não entendem esse processo, vão buscar gurus modernos que vendem cursos e mais cursos. E aí a gente recebe todo dia nas redes sociais uma enxurrada desses cursos, né? Dizendo, prometendo felicidade, prometendo equilíbrio, prometendo paz. Só que eles não falam, ou fica implícito, que a busca do equilíbrio, da felicidade, vai depender do quê? Do seu esforço e do contato consigo mesmo. E se eu não consigo atingir a felicidade que o curso vende, eu sou um fracassado. Só que eu não estou dizendo que não é que você não vai conseguir atingir a felicidade nesses cursos. A pergunta é: eu estou pronto para buscar o equilíbrio? Eu estou pronto para buscar a felicidade? Como assim estar pronto? Quem leu Paulo Estevam, né, vai lembrar que num determinado momento, Saulo, quando está a caminho de Damasco, encontra Jesus, né? Aí tem toda aquela cena. Quem não leu o livro, não dando spoiler mesmo. Então, quando lerem, vão ver essa cena. Saulo encontra Jesus e Saulo se transforma. Aí você diz assim: nossa, que maravilhoso. Só que Saulo já tinha encontrado com Jesus três vezes antes. Jesus aparece para ele 3 vezes antes e ele não aceita. Por quê? Porque ele não estava preparado para encontrar Jesus. Tem uma história muito interessante contada por Platão. Sócrates teve uma época que Atenas era governada pelos 12 tiranos. E aí perguntaram para Sócrates: Sócrates, se a gente trouxer um desses tiranos aqui, amarrar ele, você der 5 horas de aula de filosofia, ele se converte? Aí, a resposta de Sócrates, quando ele diz assim: minha mãe era uma excelente parteira, mas só tinha uma coisa que ela não ia conseguir fazer: dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então a descoberta, esse encontro com Jesus, esse despertar, esse estar pronto para buscar o equilíbrio e a felicidade, não é em qualquer momento. Eu preciso estar no momento. Precisa acontecer alguma coisa comigo que me ajude a entender: cara, eu estou precisando disso, isso me falta. E é muito difícil buscar esse equilíbrio sozinho, pois o próprio indivíduo se sabota. Então ele vai terceirizar o seu problema, vai jogar para o outro, ou ele vai se vitimizar por conta daquela situação. E quando a gente fala de terapia, de buscar a terapia é muito importante nesse início, desse processo da busca da autoestima, né? E a casa espírita também é importante, né, nessa busca, mas um não prescinde do outro. Então, com essa pequena introdução de meia hora, né, a gente vai começar a mergulhar nesse caminho, né, nessa busca do que é a autoestima, né, como é que ela pode nos ajudar e como é que ela vai ajudar a preservar a minha saúde emocional, minha saúde mental. Só que para a gente entender a autoestima, eu vou falar um pouquinho sobre autodescobrimento, né? Para mostrar que essa busca não é simples, eu tirei uma frase genial de Santo Agostinho, né, que é outro que eu estou me tornando fã, porque ele tem frases assim espetaculares. Você diz assim: nossa, é o maior teólogo da Igreja Católica, e ele tem frases absurdas, como essa: quantas riquezas possui o homem no seu interior? Porém, de que servem se ele não as explora e investiga? E nós começamos com Jesus, tá? Como nós falamos do grande psicólogo. Ele vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus fala? A verdade é a verdade de cada um. É
verdadeira liberdade, quando diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, essa libertação está vinculada ao conhecimento de si mesmo. Aí você pode dizer assim, mas Eduardo, a verdade não é a lei de Deus? É. Mas onde está gravada a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. Então, eu preciso mergulhar na minha consciência para descobrir a verdade. E os Espíritos vão nos dizer, quando nos falam desse combate, a oportunidade de se melhorar nessa vida e combater o mal, eles vão dizer, o sábio da antiguidade nos disse, conhece-te a ti mesmo. E essa frase, conhece-te a ti mesmo, que foi atribuída a Sócrates, ela na verdade ela está num templo, está gravada num templo na cidade de Delfos, na Grécia. E um amigo de Sócrates, ele foi visitar um oráculo e pergunta para ele, existe algum homem mais sábio do que Sócrates? E aí o oráculo responde, não existe ninguém na terra mais sábio do que Sócrates. Aí o amigo vai tão feliz, Sócrates, o oráculo disse que você é o homem mais sábio do planeta. Ele disse, eu não acredito. Como assim mais sábio? Não, tem pessoas muito mais sábias do que ele. E para provar que o oráculo estava errado, ele começa a entrevistar vários sábios, várias pessoas com conhecimento em Atenas, para que ele pudesse entender e demonstrar que ele estava errado. E Sócrates fazia todo tipo de perguntas sobre questões morais. Só o que frustra Sócrates? Que as visões daqueles sábios eram parciais, eram visões voltadas para si mesmo, cheias de preconceitos, cheias de falta de certezas. Então ele compreende que quando ele possui o autoconhecimento e ele compreende a sua própria ignorância, ele se torna mais sábio. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, vai dizer uma coisa muito interessante para a gente, que enquanto não tivermos consciência das nossas próprias possibilidades, vamos ser envolvidos em conflitos destrutivos, ou vamos fugir para estados depressivos, que vão nos dominar e impedir o nosso progresso. E aí entra a grande pergunta, quem sou eu? Eu, Eduardo, não. Mas cada um, faça a pergunta para você mesmo. Quem sou eu? Você vai encontrar uma resposta. Você vai dizer assim, eu sou um espírito em evolução. Todos nós somos. Eu sou um espírito com muitos erros cometidos. Todos nós somos. Então você não consegue estabelecer uma frase que te defina individualmente. Quando eu começar a entender quem sou eu já vou ter dado um grande passo. Joana continua, o autodescobrimento ajuda a identificar limites e dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas. E aí ela vai dizer o seguinte, que existem requisitos para que esse autodescobrimento tenha sucesso. Primeiro, insatisfação pelo que se é, pelo que possui ou como se encontra. É aquele momento em que você tem tudo na vida. Você tem um emprego, você tem um bom salário, você tem uma casa própria, você tem um carro do ano, você tem uma família maravilhosa, mas você se sente infeliz porque falta algo. E aí vem o pensamento que as pessoas vão, quando você fala, quando você coloca isso para fora, as pessoas vão dizer, nossa, como você é ingrato. Tanta gente querendo ter a mesma situação, tanta gente passando fome, querendo ter o que você tem, e você está dizendo que é infeliz. Não se sentir feliz nessa condição não é ingratidão. Não é ingratidão. Pode parecer ingratidão, mas não é. Quando a gente pega o Evangelho e vê o jovem rico que vai procurar Jesus, o que o jovem pergunta? Mestre, o que me falta para atingir o reino dos céus? E aí Jesus diz, cumpre os mandamentos. Aí o jovem diz assim, mas eu já cumpro. É como se ele dissesse, eu já cumpro tudo, mas ainda falta alguma coisa. O que falta?
feliz, mesmo tendo tudo. Não sei se alguém passa por uma situação dessa, mas é isso. Eu me sinto feliz. Eu tenho tudo, mas eu me sinto feliz. Então esse é o requisito para que o autodescobrimento tenha sucesso. Eu estou insatisfeito com a minha situação. Segundo, o desejo sincero de mudança. É quando chega a hora do basta. Eu não posso mais viver desse jeito. Então eu vou mudar. E aí, de novo, muita gente vai falar e o teu ego vai dizer assim: cara, time que está ganhando não se mexe. Fica desse jeito que está ótimo. Mas você sabe que não está ótimo, que não está legal. Terceiro, disposição a aceitar-se e vencer-se. Tem uma instrução de Emmanuel que ele compara o Evangelho com uma candeia, né? A uma lamparina, a uma luz. Quando trazemos essa luz para perto de nós, ela nos ilumina, certo? Mas ao ser iluminado, você vai começar a enxergar um monte de coisa que você não queria. Você vai começar a descobrir, né, que você é egoísta, que você é orgulhoso, que você é vaidoso, que você é controlador, que você é narcisista. Vai descobrir que o espírita que você é uma fachada. Como é que eu posso ser espírita tendo todos esses defeitos? E isso vai incomodar. Eu tenho duas alternativas, né? Primeira, eu vou afastar a candeia, que aí eu já não enxergo mais nada, volta, fica tudo bem. Ou trabalhar essa dor que eu estou sentindo, né? Porque dói descobrir que eu sou assim. Quando a gente descobre que é orgulhoso e a gente não tem nem noção do que era, isso dói. Quando eu descubro que eu sou egoísta, isso dói, né? Dói se dizer espírita que conhece o Evangelho de trás para frente, que essa enxurrada de defeitos. E essa dor, ela tem um nome: transformação moral. Por isso que Kardec vai dizer que a transformação moral é um esforço. É um esforço para mudar a nossa vontade. É um esforço para ir contra aquilo que a gente quer. Quando eu entendo e aceito que eu tenho esses vícios, eu já estou dando um passo gigantesco. Esses defeitos são características do espírito de um mundo de provas e expiações. Fazem parte de mim. E aí Kardec não fala matar, fala transformar. E por último, a Joana vai dizer capacidade para crescer emocionalmente. Será que eu tenho essa capacidade? Eu me esforço tanto, mas as coisas não saem do jeito que eu quero. E aí Jesus, mais uma vez, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Fala para todo mundo. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Vocês querem mais razões para mostrar que nós somos capazes de crescer? Joana continua: porque o ser não se conhece, não tem o autoconhecimento, que pode ser herança de outras encarnações, que podem ser fruto de castrações domésticas, que podem ser fruto de fobias que aconteceram na infância, que pode ser fruto de falta de um amadurecimento psicológico. O indivíduo permanece fragilizado e se torna pessimista, dominado por complexo de inferioridade, timidez, insegurança, e padece de aflições perfeitamente superáveis quando consegue discernir os objetivos da vida. Quais são os meus objetivos de vida? Como é que eu posso caminhar para algum lugar se não sei qual é o meu objetivo? Quem conhece a história do Alice no País das Maravilhas, tem uma passagem muito interessante. Alice está caminhando e ela tem 3 caminhos.
E aí ela fica indecisa. Aí de uma árvore aparece o gato. O gato diz assim: tudo bem? Aí ela diz assim: tudo bem. Aí ela pergunta: para onde levam esses caminhos? Aí o gato pergunta assim: para onde você quer ir? Aí ela diz assim: eu não sei. Aí o gato diz assim: se você não sabe, qualquer caminho serve. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual é o meu objetivo de vida. Então, quando a Joana fala, quando ela vai dar essas características, que nós padecemos de aflições perfeitamente superadas, eu aumento significativamente essas aflições pelas quais eu estou passando. Eu aumento. E coloco isso como insuperáveis. A minha mente coloca como insuperáveis. Mas será que são insuperáveis? E aí a gente vê assim, tanta gente em situação mais difícil. Nossa, cara, conseguiu. Por que eu não consigo? Eu consigo. Eu consigo também. Cada um no seu tempo. Essa é a grande diferença. Se me colocarem do lado de um, sei lá, doutor em matemática, se derem para a gente a mesma equação, ele vai resolver em 2 minutos, eu vou levar 1 hora. Mas nós vamos resolver. Tudo na vida é assim. Só que a gente cobra do outro o mesmo tempo que a gente levou. E aí a pessoa se acha incapaz de fazer. Porque acha que se ela não conseguir resolver em 2 minutos, eu sou uma unidade. Cada um tem o seu tempo. E ela encerra o texto dizendo assim: quando o indivíduo se liberta dessas imagens errôneas a respeito da vida, assume a realidade do processo de evolução e vencer a si mesmo, superando fatores de perturbação e de destruição. Ele vai sintetizar. O nos disse com a seguinte frase: enquanto você não se tornar consciente, ou seja, quando as tuas ações elas não forem conscientes, o inconsciente vai dirigir a tua vida e você vai chamá-lo de destino. É quando você chega naquele momento assim, você faz alguma coisa, aí a pessoa pergunta assim: por que você fez isso? Aí você diz assim: eu não sei. E quando você diz eu não sei, é porque é o inconsciente que está te controlando. Nossa, cara, era muito simples fazer tal coisa. Não sei. Não sei por que eu fiz isso. Eu sabia como fazer, mas eu não sei. Não sei por que eu fiz isso. Enquanto nós formos dominados pelas emoções, tudo que acontecer na nossa vida, nós vamos chamar de carne. Nós vamos chamar de vontade de Deus. É quando a emoção controla a minha vida. Só que a emoção não pode controlar a nossa vida. E a gente vai dizer assim: ah, esse é meu carro. O que você está sofrendo? Ah, é meu carro. Só que Deus não fez espíritos destinados ao sofrimento. Nós sofremos pelas escolhas que nós fazemos na nossa vida. E aí vem a grande pergunta, a pergunta de 1 milhão: por que nós fizemos essas escolhas? A trilha do autodescobrimento está cheia de descobertas dolorosas, por isso que a gente foge delas. Porque eu só mudo aquilo que eu conheço. E autodescobrimento é a identificação de vícios e virtudes. É o que você é a sua essência. E o que eu faço com aquele conteúdo que eu identifiquei? Em primeiro lugar, aceitar. Depois, trabalhar. E a autoaceitação é como uma pessoa se reconhece. É amar quem você é hoje. Não é quem você quer ser, nem quem você foi. Quem você quer ser ainda não é realidade. Quem você já foi, isso é passado. Tem muita coisa. E tem uma coisa interessante também, eu ia pular isso, mas eu preciso comentar isso. O que nós fazemos quando nós somos confrontados com uma falha? O que geralmente a gente faz é o seguinte: a gente se coloca num tribunal e geralmente nós nos condenamos à pena máxima. Eu cometi uma falha, eu sou o pior ser humano do mundo.
né? Eu nem sei o que eu tinha, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Só que a gente tem que entender que não pode ter um juiz, tem que ser aquela professora do jardim de infância, né? Que a gente, mais antigo, falamos, chamada tia Teteca, né? Tem que ter uma tia Teteca, que ela chega assim: não, meu filho, está errado, não é assim, vem aqui, eu vou te ajudar. Então a nossa consciência tem que ser essa professora, né? Tem que acolher. Nós precisamos nos acolher. Quando eu começo a me acolher, aí vai ocorrer uma coisa fantástica. Eu vou passar a ter compaixão por mim mesmo. Eu vou começar a me entender. Não vou me ver como o pior das pessoas. Eu vou ver alguém que está no processo de aprendizagem. Que quando você se aceita como você é, você vai fazer escolhas melhores. Quando você se conhece, você vai fazer escolhas melhores. E a autoestima, ela está muito ligada com esses dois conceitos, do descobrimento e da aceitação. Porque quando eu me descubro como eu sou, e aí dói, quando eu me aceito, eu começo o processo de autoestima, tá? Eu passo a me amar. A autoestima, para Joana de Anjos, é a capacidade de valorizar a si próprio, é reconhecer e aceitar os próprios dons, capacidade de desenvolver o amor próprio, que é gostar de si mesmo. Quando o chefe, né, no nosso trabalho diz assim, quando vai fazer a nossa avaliação no hora, vai dizer assim: nossa, você tem 35 coisas fantásticas que você faz, e você tem uma oportunidade de crescimento. Pronto, eu vou, não durmo, porque eu tenho uma oportunidade de crescimento. Ou seja, eu falhei alguma coisa, mas eu tive sucesso em 35. O que a gente faz? Esquece os 35 e se detém naquela única, que é uma coisa que o psicólogo russo identificou. Eu não vou lembrar o nome dele. Ele fez uma experiência muito interessante. Ele estava num bar. Olha só, um cientista, não tem lugar para estar. Ele estava num bar. E ele percebeu que tinha uma garçonete que ela sabia tudo que aquela mesa tinha consumido, mas não tinha fechado a conta. Então ela sabia o que cada uma das pessoas ali consumiu. E aí, quando ela fechava a mesa, ela partia para outra. Aí ele chegou para ele assim, chegou para ela e falou assim: o que aquela mesa ali que acabou de fechar consumiu? Ela falou assim: eu não me lembro. E aquela que não consumiu? Ah, aquele ali que consumiu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a mente dela estava focada no que ela ainda não tinha feito. Aquilo que ela tinha feito, que tinha tido sucesso, era esquecido. É o que a gente faz. E aí, quando a gente pega essa teoria, né, que esse psicólogo russo desenvolve, a gente joga para a nossa vida. Então pensa assim: cara, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Mas não esquece que todo mês eu estou aqui na casa espírita, toda semana eu estou trazendo um alimento para compor a cesta básica. Eu esquece que todo dia tem uma pessoa que precisa de ajuda, eu estou lá dando ajuda, dando suporte emocional, dando suporte material. A gente esquece que nós somos queridos pela nossa família. A gente esquece que nós somos pessoas benquistas no ambiente de trabalho. A gente esquece que somos excelentes profissionais. A gente se atenta ao quê? Aquela oportunidade de crescimento que pode ser uma coisa de muito irrisória. E aí tira o nosso sono, aí a gente vai no médico, aí ele dá pra gente o quê? Um ansiolítico, dá um antidepressivo. O amor a si mesmo. E aí, como é que eu vou trabalhar nesse assunto? Joana de Anjos vai me dar algumas dicas. A oração, a vigilância de pensamentos, a observância do dever, a obediência a Deus e no desejo sincero de aprender com Jesus. E ela vai dizer que aquele que não tem amor próprio desenvolve um complexo de inferioridade, gera sentimento de culpa, insegurança, baixa estima, desvalorização das suas capacidades. Enquanto a autoestima
promove o bem-estar e a alegria do ser. Os sentimentos negativos e a autopiedade, que é o sentimento de pena em relação a si mesmo, podem ocasionar doenças no seu organismo. Como assim doenças? Kardec vai trabalhar isso muito bem no capítulo 14 da Gênesis, quando ele fala de fluidos. O fluido à nossa volta é neutro, ele não é bom nem mal. Nós estamos cercados por fluidos, como se fossem aquelas limalhas de ferro da escola. Quando a gente bota o ímã, ela polariza, e vai polarizar para o bem ou para o mal, de acordo com o quê? Com o pensamento que eu estiver emitindo. Então, se os meus pensamentos forem bons, o campo à minha volta, ele será mudado. Quando os meus pensamentos são negativos, o campo que eu gero, gera um ambiente insalubre. Quer ver um exemplo? Que aconteceu, que um companheiro do movimento espírita, ele contou essa história no estudo que ele fez, e é muito importante para a gente. Estava tudo muito bem. Aí a sogra dele disse assim: eu tenho câncer. Do nada ela falou assim: eu tenho câncer. E aí a família entrou em horrorosa. Como assim tem câncer? E aí corre para o médico, faz exame, faz tudo, e não tinha nada. Aí chegou para ela e falou assim: não, a senhora não tem nada, está tudo bem. Não, está errado isso aí, eu tenho câncer. E esse pensamento de eu tenho câncer, 3 anos depois, aí ela vai dizer assim: não falei que eu tinha câncer. Mas na verdade o que foi? O meu pensamento. Por isso Jesus falava: ama teu inimigo. E a gente fala assim: como é que eu vou amar o inimigo? Mas na verdade a ideia não é você amar o inimigo, mas você não ter um pensamento de ódio em relação a ele, porque é você que vai ser prejudicado. Vê como é que a gente não sabe estudar o Evangelho? E o nosso pensamento, aquilo que a gente está emanando, vai trazer para a gente até as coisas do nosso dia a dia. Então, se eu pensar assim, vai abrir um concurso para tal lugar assim, nem vou fazer porque eu não vou passar. Você está dizendo para Deus que não quer passar no concurso. Então, mesmo que você faça a prova, você não vai passar, porque você já disse que eu não vou passar. E aí, você não falei que eu não ia passar? Então, o que eu quero? Eu preciso manifestar esse pensamento. Eu preciso manifestar aquilo que eu quero. Então, eu tenho que ter bons pensamentos. Eu tenho que ser positivo nas minhas atitudes. E todo esse processo que eu falei do pessimismo vai causar doenças, transtornos mentais até. Então, aquelas doenças, ansiedade, muitos casos de ansiedade, de depressão, determinadas psicoses, transtornos obsessivos compulsivos, vem muito dessa ideia do pessimismo. E as pessoas não vão buscar ajuda, por quê? É o momento que eu estou passando, eu sei que isso é falta de Deus, é falta de oração. Não é. Essa pessoa precisa de ajuda. Então, e a casa espírita, ela precisa estar preparada para acolher aqueles que aqui chegam, aqueles que apresentam uma baixa autoestima. E os trabalhadores do acolhimento precisam ter consciência de que eles não são salvadores da pátria. Não vai sair, a pessoa não vai sair dali com o problema resolvido, mas ela vai ter as ferramentas que precisa, para que ela consiga trabalhar toda essa situação. E para a gente encerrar, 2 recados. A dor é um valioso sinal que a gente tem, uma indicação valiosa de que alguma coisa precisa mudar. Então, se eu estou sentindo dor, o que precisa mudar? Problemas que a gente tem na vida são oportunidades de mudança e de crescimento. E ter autoconhecimento não vai impedir
de passar por dificuldades. Né? Não significa que se eu tiver autoestima, se eu tiver o autoconhecimento, eu vou estar imune a problemas. Não, os problemas vão vir. Até porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Né? Mas vai ser um grande aliado na resolução desses problemas. Então é isso. Então, o assunto é longo. Eu queria ficar falando pelo menos aqui mais uma meia hora, uma hora, né, sobre esse tema. Queria até ter a oportunidade de, se vocês tivessem alguma dúvida, perguntar, mas eu queria o programa. Né? Eu vou estar aqui na casa. Né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser trocar uma ideia, eu vou estar por aqui. Então, quero agradecer a casa pelo convite para estar aqui, né? E agradecer a cada um de vocês pela paciência de me aturar nessa hora. Muita paz e uma excelente noite para todos. Muito obrigada, Adriana. Temos muitas reflexões. Estão me ouvindo? Alô? Agora temos muitas reflexões durante a semana, né? Vamos avaliar como anda a nossa autoestima. E eu vou convidar agora a nossa irmã Helder para fazer a leitura da psicografia. Lembrando que a psicografia é realizada enquanto nós estamos aqui em palestra. Tem uma salinha onde os médiuns ficam reunidos, recebendo essas psicografias. Elas são lidas posteriormente. O dirigente seleciona de forma aleatória para fazer a leitura aqui. Tá? Então, a irmã vai fazer uma leitura, vai fazer a leitura da psicografia selecionada para hoje. Depois nós vamos passar para o momento da prece final e em seguida o passe. Lembrando que o passe é um momento individual, né? Desde que nós adentramos a casa, nós estamos sendo amparados pela espiritualidade, mas o momento do passe é aquele momento que a gente se conecta com a espiritualidade, com Jesus, para pedirmos, né, sobre aquilo que está nos angustiando. Então é um momento muito íntimo, muito nosso, não é obrigatório. Então, quem não tiver interesse em receber o passe, o nosso passe está sendo de forma coletiva. Então, quem quiser o passe após a prece final, se mantenha em silêncio no salão, em prece. E quem não quiser receber o passe após a prece final, pode se dirigir para os seus lares. Tem a cantina, quem quiser fazer um lanchinho, temos coisas deliciosas. E lembrando que na quinta-feira nós temos a evangelioterapia, né, às 16 horas, e no domingo temos palestra 16. E no domingo temos palestra novamente, todos estão convidados para as atividades, não esqueçam do arraiar. Vamos fazer então a leitura da psicografia. Boa noite a todos. Essa psicografia foi recebida no dia 11 de julho deste ano. Boa noite, amigos. Vamos caminhar. Vamos avante. Não devemos protelar o que é inevitável para todos, pois fomos criados simples e ignorantes para evoluir e chega a ser arcanjo. Por isso, estou aqui com imensa alegria para dizer a todos que muitas vezes o caminho fica tão difícil que paramos para respirar e refletir qual o melhor a fazer. Mas temos tantos amigos e irmãos que estão sempre a nos amparar e também a nos impulsionar através de orações e amparo. Só tenho a dizer: o caminho pode ser difícil e cheio de espinhos, mas ele vai nos levar a crescer. É o que nós desejamos, que é a felicidade, pois a evolução de cada irmão é para uma vida futura cheia de muito amor, paz e luz. Fiquem todos com Deus. Nunca se esqueçam
esqueçam, todas as criaturas são de Deus. Vão sair do átomo ao arcanjo. Só vai depender de seu esforço e vontade, mas a evolução é inevitável para todos. O tempo depende de cada um. Muita paz e luz, e vamos caminhar com alegria, dedicação e vontade. Recebemos invisivelmente. Os olhos da matéria não enxergam, mas o nosso coração, o nosso espírito recebe, sente. E tudo que recebemos nessa noite nos ajudará no nosso caminho, no nosso progresso, no nosso desenvolvimento. Como nos diz a mensagem do nosso irmão, nos levar à perfeição, nos tornarmos arcanjos. Tanto a te agradecer, querido Pai, e a te rogar somente que continue conosco, nos amparando e nos guiando, hoje e sempre. Graças a Deus.